Vencer um adversário é muito mais fácil quando nós o conhecemos e conhecemos as suas estratégias, não é verdade? Mas quantos de nós não estão estagnados, sem se mover? Porque o medo tem impedido pessoas de avançar. Para muita gente, o medo é um fator psicológico. Mas o apóstolo Paulo diz que o medo é um espírito, uma entidade opressora que vem para matar, roubar e destruir sonhos, projetos, destinos, relacionamentos e o teu propósito de vida. Se você não quer mais viver aprisionado, então você vai precisar, sim, descobrir quem é o seu inimigo e quais são as suas artimanhas. E você deve estar cansado de viver acuado. Se você deseja romper com tudo o que faz manter a sua mente em escravidão, essa ministração vai falar diretamente com você, com clareza e direção. Se você está chegando aqui e é novo no canal, eu quero te dar as boas-vindas. Eu sou a pastora Camila Farias. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para todos os próximos vídeos. Deixa também aqui o seu pedido de oração nos comentários. Eu leio e respondo cada mensagem e vou estar orando com você e por você. Mas agora vamos juntos para os próximos passos para sair do medo e viver com coragem. O que é o medo no reino espiritual? A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente equilibrada. Este versículo fala de espírito de medo, não como metáfora ou uma figura de linguagem, mas refere sim uma influência real que opera para paralisar a fé através da mentira. A fé é a forma que você tem de ter salvação, de ser batizado no Espírito Santo, de andar em milagre e receber milagres em Deus. E ele faz com que você seja paralisada, a tua fé seja inoperante através de mentiras, que te fazem acreditar que você não consegue, que você não tem, que você é incapaz, que você é limitado, que há algum problema com você. Vem também roubar a tua identidade, a tua filiação e matar o propósito que Deus implantou dentro de você. Então, como é que o medo atua na vida de um cristão? A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira e foi assim que Jesus o definiu. Onde a mentira está, Satanás vai estar lá também. A principal ferramenta dele não é apenas o medo em si, mas são as mentiras. É a mentira que dá força ao medo. É como se fosse a gasolina para um carro andar. Quando não há mentira, o medo não tem como se instalar. Você entende isso? Então, ele vem distorcer a verdade, ele exagera as circunstâncias, sussurra enganos para você duvidar de quem Deus disse que você é. Você é extraordinário. Você é a maior criação de Deus, mas muitas vezes o nosso entendimento acerca de nós mesmos limita o agir de Deus, porque acreditamos em mentiras. A Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim esse homem é. Se nós pensamos aquém do que Deus pensa ao nosso respeito, nós vamos ser inoperantes. Cada mentira que você acredita se torna um tijolo, uma muralha estabelecida na sua mente, que te separa do propósito de Deus. E quando você concorda com essas mentiras, você entrega ao adversário o poder de te paralisar e afastar você do destino que o Senhor preparou para a tua vida. O apóstolo Paulo chama essas mentiras de fortalezas. São estruturas na sua mente. Mas existe uma forma de destruir essas fortalezas. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que armas poderiam ser essas? Jejum, oração, leitura da palavra que vai gerar fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Consagração, devocional, uma vida de temor ao Senhor. Amém? Essas armas são poderosas para destruir essas fortalezas do diabo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de 4 a 5. É um dos versículos meus favoritos. E o antídoto para esses ataques é a coragem. Como é que eu posso destruir o medo? Ande em coragem. Mas o que é coragem? Assim como nós definimos medo no reino espiritual, também vamos definir coragem.
A coragem do ponto de vista espiritual não é a ausência da sensação de medo, ok? Mas é uma disposição interna de permanecer fiel a Deus, apesar das ameaças percebidas. E eu posso apontar Davi como um exemplo. Davi só tinha 17 anos, não tinha treinamento militar. Davi era pequeno, franzino, portava apenas algumas pedras, aleluia, não usava capacete, não usava espada, não usava escudo, mas tinha algo muito poderoso em Davi, que era a sua fé e a convicção de quem o chamou. Davi tinha algo dentro dele, era a certeza de que Deus o acompanhava. Tanto que quando Golias, apesar da sua estatura, do seu tamanho, da sua lança, da sua espada, veio em direção a ele, Davi disse: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. A fé que Davi tinha era muito superior a qualquer escudo, qualquer lança, qualquer espada. Então, é uma disposição interna, lá de dentro, de permanecer fiel, mesmo quando as ameaças externas apresentam-se. Deus instruiu Josué a respeito disso também. E a palavra de Deus fala que Deus falou com Josué 3 vezes para ele cair em si. Porque eu sei que ele estava com medo. Quem havia sido o seu antecessor? Quem ele ia suceder? Moisés. O Moisés que enviou as 10 pragas, ou o Moisés que fez o mar vermelho abrir e fez o povo passar pés enxutos. O Moisés que falava com Deus, que tocava a rocha e saía água. Esse homem estava guiando o povo há 40 anos. Aleluia! E agora essa missão havia sido dada a Josué, filho de Nun. Como é que ele ia fazer aquilo? Essas proezas? Ele não tinha ainda convicção. Até que Deus disse: Josué, não te mandei eu, querido. Eu não estou dando um comando sobre você. Não é sobre o que você sente, mas é sobre uma obediência. Eu te dou um comando agora, seja forte, seja corajoso. Não tenha medo. E não te espante com o que você vai ver, porque eu sou o Senhor teu Deus e eu ando com você. Ele sabia que Deus completaria a obra. A terceira vez foi essencial. Deus ainda disse: medita na palavra de dia e de noite. Faça tudo conforme está escrito e teus caminhos prosperarão. Deus estava dando uma estratégia, uma ferramenta, um direcionamento a Josué. Medo? Com certeza. Ele tinha que atravessar o Jordão, foi o primeiro desafio. As muralhas de Jericó e outros 32 reinos, além de Jericó. Mas eu preciso te dizer algo muito poderoso. Coragem é um atributo que nasce debaixo de 3 fundamentos. Primeiro, convicção de quem Deus é. A coragem vai se basear no caráter e nas promessas de Deus, não nas circunstâncias, não nos gigantes, não nas fortalezas de Jericó. Eu preciso olhar e ter convicção de que o que o Senhor me falou vai acontecer, porque quem me fez a promessa é muito superior até a própria promessa. Então ele tem condição sim de cumprir tudo o que ele diz, porque ele é Deus e o seu caráter é imutável. A Bíblia diz que o que Deus fala é prego batido e ponta virada. Aleluia! Não cai uma só palavra da boca de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nossa convicção precisa estar em quem Deus é, ok? Segundo fundamento, consciência de que Deus é presente. A coragem se fortalece na convicção de que Deus não abandona os seus filhos. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse, estão firmes nas minhas mãos e ninguém pode de mim tirá-los. Jesus também disse, estarei convosco até a consumação dos tempos. Essa consciência de que Deus é presente nos dá convicção que nós não vamos perecer. Aleluia! Terceiro fundamento, obediência ao propósito divino. A coragem cresce quando a pessoa decide agir conforme a direção de Deus. Jesus é um exemplo claro de obediência. E tem um versículo que eu amo, todas as vezes que eu falo, chega a me dar uma alegria por dentro.
uma motivação. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e a sua obra. O que Jesus está dizendo? A minha alegria, o meu prazer está em obedecer ao meu Pai. Aleluia! Anda em direção a esse propósito com obediência. Decida agir conforme a direção que Deus te dá. Amém? Mas por que a coragem destrói o medo? Como? Medo e coragem, queridos, se relacionam como a luz e trevas. Quando a luz entra, as trevas não têm aonde permanecer. João explica que o amor perfeito lança fora todo medo. Porque o medo implica tormento e insegurança. E o amor de Deus sobre as nossas vidas gera paz e proteção. Aleluia! Então, quando alguém compreende que é amado por Deus, protegido por Deus e chamado por Deus, a base que sustenta o medo perde a força. Ele não tem mais como se segurar. Conhecereis a verdade vos libertará. Conheça o poder e a estrutura do amor de Deus por nossas vidas. O medo não tem como permanecer. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Pai. A coragem destrói o medo, porque estabelece a verdade onde havia mentira. Afirma a presença de Deus onde havia sensação de abandono. Reposiciona a identidade espiritual. Por isso a coragem não se manifesta quando a ameaça desaparece. A ameaça vai estar lá. Mas eu sei que me chamou, eu sei quem é o meu Deus, eu vou avançar. Eu tenho um Pai, Ele é o pastor da minha alma. Ainda que estoure uma guerra contra mim, eu não temerei mal algum. Aleluia! Então, com medo ou sem medo, eu vou. A coragem espiritual não nasce de palavras de autoajuda, esqueça isso. Mas de práticas espirituais consistentes. E quais são? Exposição constante à palavra de Deus. Crer nesta palavra vai trazer força e coragem para você refletir e reconhecer que mesmo em meio a tantas batalhas e a um mundo completamente virado de cabeça para baixo, você já é mais que vencedor. E essa é a sua arma poderosa, pois Deus é quem sustenta a tua vida com poder. Então eu quero convidar você a se voltar completamente para Deus, dedicando mais tempo a Ele, fortalecendo a comunhão, porque não existe nada que Ele não possa transformar. Quando buscamos o Senhor, nós encontramos descanso e paz. Nosso coração se acalma e as nossas forças se renovam para continuar a caminhada. Por isso, eu quero convidar você a orar, uma oração de entrega, e eu desejo que você ore comigo, se assim você também quiser. Bote a mão no seu coração. Pai, eu reconheço que tenho permitido que o medo governe áreas da minha vida. Eu renuncio todo esse espírito de medo que se alimentou da minha insegurança. Eu escolho crer na tua palavra, que diz que eu não estou sozinho e que o Senhor é comigo todos os dias. Eu recebo o teu espírito e poder, amor e mente equilibrada. Aleluia! Senhor, dá-me da tua coragem para obedecer aos teus propósitos e avançar mesmo quando muitas vezes eu não compreendo muitas coisas. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Se você ficou até o final, coloca aqui: eu ando em coragem. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom. Adonai.